Anotem aí, pessoal. O assunto agora é fontes do direito penal. O que é fonte? Fonte é nascimento. Fonte é de onde o direito provém. Fonte aponta o quê? A origem do direito penal. O nascimento. Se você vai em uma fonte de água, é onde está nascendo ali. A nascente, né? Do rio, por exemplo. Fonte do direito penal é a origem. E quando se fala em fonte do direito penal, a primeira fonte que nós temos é a chamada fonte material, que também é chamada de fonte de produção. Ou seja, é onde se produz o direito penal. Então veja bem, nós temos uma gama de legislações e uma delas nos orienta onde o direito penal nasce. E ela está na Constituição da República, no artigo 22, inciso 1. Lá no artigo 22, inciso 1, está escrito: compete privativamente, ou seja, só compete privativamente à União legislar sobre. Aí lá tem direito civil, tem direito comercial e tem direito penal. E tem vários outros, marítimo, eleitoral, aeronáutico, do trabalho. Mas o penal tá lá, ó. Então a Constituição, no seu artigo 22.1, fala, é a União que legisla direito penal. O seu prefeito não pode fazer isso. O seu vereador não pode. O governador do estado de Minas Gerais, de São Paulo, não pode legislar. Essa é a fonte material, fonte de produção. Ponto final. Material acaba por aí? Não. Existe uma que é chamada de material secundária. O que a material secundária nos diz? A material secundária, ela está no artigo 103A da Constituição da República, que é a autorização em relação ao STF e a súmula vinculante. Então é chamada de material secundária, fonte de produção secundária. E aí se encerra a fonte material. Quando se fala em direito penal, nós temos uma fonte material, que vocês acabaram de ver, e nós temos fontes formais, ou seja, tem fonte formal, que é o que nós vamos começar a ver agora. Bom, se uma produz, que é a fonte material, o que é a fonte formal? A fonte formal, pessoal, também é chamada, olha só que interessante, de fonte de conhecimento. Ou seja, ela nos dá conhecimento do que é o direito penal. Ela proporciona aquilo que a gente pode chamar de exteriorização das normas. Quais normas? Penais. Então, tudo aquilo que exterioriza a norma é considerada fonte
formal. Só que a fonte formal ela tem uma subdivisão, que existe a fonte formal imediata e a mediata. A imediata também é chamada, perdão, errei aqui. A imediata também é chamada de direta. E, consequentemente, a mediata é chamada de indireta. Qual que é a fonte direta que nós temos? Nós só temos uma fonte direta. A lei. Lei. Pronto. Saiu o Código Penal, saiu a lei de tóxico. Aquela é a lei, aquela é a fonte imediata que foi produzida. Quem produziu? A União produziu. Caiu no nosso colo a lei. Opa, essa aqui é a fonte imediata. Essa lei é o que nós temos que seguir agora. É a fonte imediata, a fonte direta. Ela é a única fonte do direito penal com esse nome, fonte imediata. Só ela, acabou. Então não tem dificuldade. Veja, resumindo, para voltar aqui em cima daqui a pouco, ó, material de um lado, que é a produção, que é o artigo 22.1. Formal do outro, que nós temos direta e indireta. A direta é a lei. Pronto. Só nos resta agora analisar as indiretas. Perfeito? Vamos lá. A primeira fonte imediata, a primeira fonte indireta que nós vamos falar vai ser a doutrina. Veja que quando é sancionada uma legislação, como por exemplo o pacote anticrime, a primeira coisa que surgiu foram as interpretações daqueles que escrevem. São os pensadores. Eu mesmo fui dar um curso e emiti a minha opinião num cursinho de OAB sobre aquela lei. O que estava certo, o que estava errado, o que ia funcionar, o que não ia funcionar, juiz de garantias, todo mundo já começou a comentar. Então a doutrina possui extrema importância na elaboração das leis. Os juristas, filósofos. A doutrina é ensinar, instruir. A doutrina, esses pensadores vão esmiuçar, dar interpretação àquilo que está na lei. Então, a primeira fonte indireta, a primeira fonte imediata é a doutrina. A segunda, por questão óbvia, você já deve estar passando na sua cabeça aí, a jurisprudência. Qual que é a diferença, Netinho? Doutrina são as opiniões dos filósofos, as opiniões dos pensadores, o estudo que eles fazem em cima da lei. A jurisprudência são as decisões. De onde? Dos tribunais. Essas decisões, elas vão consagrando uma ou outra tendência em cima daquilo que a lei escreveu. Essas decisões dos tribunais, elas vão criando tendência de acordo com a evolução, inclusive, da sociedade. E essa jurisprudência, o que vai acontecer? Olha que interessante. Ela vai contribuir para novas leis. Ela vai contribuir. Temos outra fonte imediata? Temos.
Costumes. Costumes têm características. Tem característica, por exemplo, de generalidade. Que pessoas repetem aquilo. Pessoas repetem aquele costume. Tem que ter uniformidade. O que é uniformidade? As repetições, elas são análogas, parecidas. Tem que ter durabilidade. Ou seja, para ter durabilidade, tem que ser um longo período. Não é um costume de 10 dias. É um costume de anos e anos. Tem que ter continuidade. Ou seja, a repetição deve ser ininterrupta. Ininterrupta. Deve ter publicidade. Deve ser notório aquilo que se repete. Deve ser notório aquilo que se repete. É de conhecimento de todos. Então nós temos aqui, ó, generalidade, repetições análogas, uniformidade, deve ser por longo período, durabilidade, deve ser repetido ininterruptamente, continuidade e deve ser notório, publicidade. Se acontece isso tudo, é costume. Mas, Nete, eu não estou entendendo como que ela é fonte de lei. Perfeitamente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Agora. Imagine o juiz julgando um caso de lesão corporal no trânsito, onde nós temos uma avenida sem sinalização. Um veículo passa aqui, o outro passa aqui, os dois colidem, lesão em ambos os veículos. E aí, quem é culpado da lesão? Imagina se na cidade há 30 anos essa rua tem preferência e por alguma coisa a placa saiu de lá, enfim, não interessa. Aí as duas pessoas residem no mesmo bairro, eles conhecem a rua. O que vai resolver o problema, senhores? É a jurisprudência, é a doutrina? Não. É a lei? Não. O que vai resolver o problema é o costume. Ah, netinhas não são de lá, diferente, é outra coisa. Aí o costume não entra em ação porque o costume não está notório na mente dos dois. Né? Outra situação de fonte imediata, fonte indireta. Princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Existe na consciência, pessoal, uma situação ética, uma consciência ética, já de determinada civilização, do passado, né? Então, assim, aquele que pode o mais, pode o menos. O meu direito termina quando o seu começa. Princípios básicos. Isso não está na lei. Então, assim, não, imagina se a regra fosse única. O meu direito termina quando o seu começa. O meu direito começa quando o seu termina. Isso é o princípio básico.
A mãe, quando fura a orelha da filha, ela vem, por exemplo, de princípios de civilização antiga, de costume. Olha só que interessante. Né? Nós temos que tocar num assunto aqui que para uns é fonte de direito penal e para outros não é. Então nós temos que tomar cuidado com esse tema, que chama analogia. Para Stefan, por exemplo, a analogia é fonte formal imediata. E para muitos doutrinadores não é fonte formal. Mas uma coisa é certa que ela é. Ela autointegra a lei. Tá? O que ela é? Ela é, essa definição dela, todos têm. Ela é forma de integração da lei. A lei não vai ser completa. A lei nunca vai ser completa. Vai ter no meio do caminho omissões. Só que você tem uma lei aqui do lado que você pode pegar e jogar na omissão. Enquanto que para uns ela é fonte imediata, para outros chama-se de fonte secundária, outros de autointegração. Aliás, autointegração todos chamam, isso não tem dúvida. O que pega em relação à analogia de uns para outros doutrinadores é ser ou não ser fonte do direito penal, ok? E aí você pode fazer um estudo aprofundado que você vai ver que alguns dizem que é fonte, outros dizem que é não. Para nós não interessa. Tá? O que informa é que ela é forma de autointegração da lei. E ela, a omissão, ela tem duas espécies. Ela tem analogia in malam partem, que é um termo em latim, e ela também tem in bonam partem. Veja bem, bom para parte, mal para parte. E aí? O que isso quer dizer? Presta atenção, pessoal. Quando ela for mal para parte, ela é ruim para o réu. É assim que você tem que interpretar. E bonam partem, ela é boa para o réu. Qual pode ser usada na nossa legislação? Só boa para o réu. Malam partem não pode ser utilizado. Existe uma tese de alguns doutrinadores que fala o seguinte, lá no crime de homicídio, quando fala outro motivo torpe, a lei está deixando punir o agente que qualquer outro motivo torpe. Gente, isso aqui fere o princípio da taxatividade. Isso aqui é uma analogia in malam partem e é aceita. Para alguns doutrinadores, isso é analogia in malam partem. Eu tenho que deixar aqui registrado para vocês. Mas eu vou falar da que é aceita e como que ela é aceita. Você vai lá no artigo 181, inciso 1 do Código Penal. Deixa eu apagar aqui. Lá diz que é isento de pena. É isento de pena quem comete crime contra o cônjuge.
Qual crime? Contra o patrimônio. Então vamos supor que você furtou, subtraiu, acordou de manhã, pegou a carteira do seu marido, pegou o dinheiro dele. É isento de pena, senhoras e esposas. Você pode pegar o dinheiro do marido que não tem pena. Só que a lei fala cônjuge e não fala amásio, não fala companheiros de união estável. Companheiros de união estável não fala. Aí você pega a analogia e aplica aqui e é isento de pena também. Só isso. Nada mais que isso. Quer outro exemplo? Beleza. Olha só que interessante. Antigamente, o estupro vinha no artigo 213 e o atentado violento ao pudor vinha no 214. A lei falava que quando a mulher engravidasse de estupro, ela poderia abortar. Mas de atentado violento ao pudor, não falava nada. Se não falava nada no atentado violento ao pudor, não podia, mas podia. Era uma analogia, bom para a parte, no caso aí, bom para a vítima, no caso. Que não interferia no réu. Tá? Ok? Um abraço, fontes do direito penal.